13,7. Então deixa eu trazer essa aqui da conta de luz. A conta de luz terá uma redução de 12% com o teto do ICMS. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou ontem que a conta de luz pode ficar em média 12% mais barata se o projeto que limita o ICMS, esse imposto cruel que é cobrado pelos estados, for aprovado pelo Congresso Nacional. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda depende de votação pelo Senado Federal. Os governadores são contra a proposta porque ela reduz a arrecadação dos estados. Aspas. A estimativa do efeito dessa medida é de uma redução média de 12% e vai variar para cada estado. Fecho aspas para a nota da ANEEL. A redução depende do quanto cada estado cobra de ICMS. Em alguns estados, como no Rio, o ICMS cobrado sobre a energia elétrica chega a 32%. É preciso você saber como é composto o preço da conta de luz. Como o custo da compra de energia, que envolve também transmissão, da distribuição e dos subsídios. Também entra na tarifa a cobrança dos impostos. De acordo com a ANEEL, em média, o ICMS responde por 21,3% do valor das contas de luz e o PIS/COFINS, que é o imposto federal, por 9,2%. O texto em discussão no Senado limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, transporte coletivo e telecomunicações. A proposta estabelece um teto para a cobrança do imposto porque classifica esses produtos como bens e serviços essenciais. Esta classificação proíbe estados de cobrarem ICMS superior à chamada alíquota geral, que varia de 17% a 18%. O ICMS entrou na mira dos governos do governo Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, diante dos aumentos nas tarifas de energia e nos preços dos combustíveis. O governo anunciou nesta semana uma proposta para zerar o ICMS sobre o diesel e os impostos federais sobre a gasolina, mas sem mexer na energia elétrica. Para as contas de luz, o governo aposta na devolução de recursos cobrados a mais aos consumidores. Essa medida, já aprovada pelo Congresso, pode ter impacto de 8% nas tarifas. Só lembrando que os governadores são contra a proposta que reduz a alíquota do ICMS sobre combustíveis, conta de luz, sobre comunicações, transporte. Resumindo, eles são contra você, são contra o seu bolso, são contra a população mais pobre que hipocritamente e só no discurso eles dizem defender e prezar por ela, ok? O fato, minha gente, é que não há outro jeito. O governo não pode interferir em preço, ele não pode chegar numa canetada e fazer com que o preço dos combustíveis, da energia ou qualquer outra tarifa simplesmente seja reduzida de forma artificial ou então na marra, como aconteceu nos governos petistas, em especial a Dilma. A Dilma era mestre em fazer isso aí. Manteve o preço da gasolina controlado artificialmente durante todo o seu governo, enquanto o Lula e a sua quadrilha estraçalhavam as diretorias da empresa, o que quase levou essa estatal à falência, e depois o problema estourou. Foi preciso que no governo Temer ele adotasse outra política de preço, que é a chamada paridade internacional, ou seja, praticar aqui no mercado interno os preços que se pratica no mundo inteiro com base na oscilação do dólar e do preço do barril do petróleo. Foi com isso que ele salvou a empresa. E para nós, a conta foi dobrada.
Porque além deles roubarem, saquearem a Petrobras e controlarem os preços artificialmente durante todo esse tempo, sobrou para nós brasileiros pagarmos a conta da roubalheira. Porque a Petrobras fez um acordo nos Estados Unidos e de uma vez só ela pagou quase 4 bilhões de dólares. Porque os Estados Unidos não é o Brasil, que tem uma justiça como a nossa, especialmente um tribunal superior como o Supremo Tribunal Federal, aonde ministros atuam de forma política, sempre para beneficiar corruptos e criminosos, como nós estamos vendo acontecer nos últimos tempos. Esse é apenas um dos fatores do preço alto dos combustíveis aqui no país. O outro é a guerra, foi a pandemia, mas agora a guerra. Pois tem a Rússia como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Talvez um certo oportunismo dos 27 países que compõem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Que aproveitam a chance, esse momento, para lucrar mais e mais em cima da desgraça e da tragédia do mundo inteiro. Sempre tem os oportunistas. O mundo é cheio deles. É só você olhar para o lado que tu vai ver vários. Então esta é a situação. Agora, muita gente às vezes até defende o que não presta e quer trazer de volta aquilo que quase destruiu o país, porque não tem conhecimento. E além de não procurar, ainda fecha os ouvidos para não ouvir e tapa os olhos para não enxergar. Tem tudo isso. Aí aqui mais uma vez eu vou usar a Bíblia. A Bíblia diz, através do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, e é um texto muito interessante que eu acredito que a gente pode perfeitamente aplicar para essa realidade aqui, fazendo obviamente uma analogia, né, esquecendo a questão do povo de Deus, para quem foi dirigida a palavra, que o povo se perde porque falta conhecimento. Então o conhecimento faz toda a diferença na vida das pessoas. E o lado patético, sombrio de toda esta situação, envolvendo tanto a conta de luz quanto o preço dos combustíveis, em relação a essa redução da alíquota do ICMS, já aprovada pela Câmara dos Deputados, é a atuação dos governadores com os seus respectivos secretários da Fazenda, né? Isso é patético, é sombrio. Essa resistência deles é a demonstração de que realmente não pensam na sua população, sofrida, sacrificada, cheia de dificuldade, muitos desempregados e vivendo uma realidade cada vez mais complicada por conta de todos esses fatores já citados e conhecidos por todos. Não esqueçam, os governadores, principalmente esses do Nordeste, são contra reduzir o preço da conta de luz e dos combustíveis. Eles são contra. É bom que isso fique claro. Daqui a pouco você vai saber quanto, em média, pelos cálculos do relator da proposta no Senado, vai ficar, caso seja aprovado, o preço do óleo diesel e da gasolina. Enquanto isso será reduzido. Aí eu ouvi outras pérolas do tipo: mas isso não vai resolver, porque a Petrobras vai continuar reajustando. Se o preço for reduzido para R$7 e uns quebrados, e continuar aumentando, porque se a guerra continuar, se não acabar, evidentemente que o preço do barril do petróleo vai continuar oscilando, e sempre para cima, ao invés de ser para baixo.
Pode chegar aos R$ 8 que nós pagamos hoje. Mas suponhamos, daqui a 4 meses, que a guerra continue e que esse projeto do ICMS, da redução da alíquota do ICMS, não seja aprovado. Então, ao invés de 8, você vai estar pagando R$ 12 no litro da gasolina. De qualquer forma, diminui ou não? Beneficia a você ou não? Então, cara, é esse tipo de desinformação que circula. E o que é pior, com a ajuda de uma classe política que não tem apreço pela verdade, que não quer resolver os problemas do país e da sua gente, e do consórcio. Isso tudo é em conluio com o consórcio, que muitos chamam de imprensa velha. Imprensa velha nada, imprensa corrupta, imprensa que não tem compromisso com os fatos, que não tem compromisso com o país, tampouco com a sociedade. Não acredite no que eu estou dizendo, não. Procure saber. Lá na internet, ao invés de estar conversando abobrinha, ou então se alimentando das notícias do consórcio, e pesquise. Duvidar é sempre muito mais importante do que digerir tudo que vem. Isso aí não resta a menor dúvida. Eu aprendi com um filósofo chamado Descartes, que disse que se penso e existo, ele duvidou da sua existência, se penso, existo, que é muito importante nós fazermos os mais diversos questionamentos, especialmente daquilo que afeta direta e indiretamente a nossa vida. Veja bem, eu não preciso de Descartes para saber que eu existo. Porque Deus diz que eu sou um ser criado à sua imagem e semelhança. Eu sou um pecador e que eu preciso ser salvo. E a salvação se dá por meio de Cristo. Mas até mesmo através dessas pessoas, nós podemos aproveitar algumas coisas boas. Duvide. Questione. Será que o Luiz Augusto está falando a verdade? Se o que ele está dizendo realmente é verdade, pesquise, corra atrás, descubra.